Você está ligado na Mais TV e agora você acompanha mais uma entrevista exclusiva com a apresentação de Fernando Vasconcelos no Toque Mais. Business e entretenimento é só aqui no Toque Mais. E para você ligado na Mais TV, muito bem-vindo ao Talk Mais de hoje, aqui no estúdio da revista Mais Magazine. E no programa de hoje, eu vou conversar com o deputado estadual, que foi o idealizador da lei complementar que criou o programa das escolas cívico-militares aqui no estado de São Paulo. Vem para cá, Tenente Coimbra! Bom, pessoal, como eu sempre faço aqui no programa, eu peço para o meu convidado falar um pouco da vida antes da função ou cargo que atua hoje em dia, certo? Então, antes de ser eleito deputado estadual, antes de ser tenente da vida militar, quem era o Tenente Coimbra? Que cidade que o senhor nasceu? Primeiro prazer estar aqui. Antes de ser tenente, que poucos conhecem, eu era o Matheus. Né? Poucos conhecem meu nome. Uhum. Eu sou o Matheus Coimbra. Hoje com 34 anos, nascido em Santos. Tentei ser jogador de futebol, como a maioria dos homens aí, pelo menos. E Santos tem muita referência, né? E Santos tem bastante. Joguei com grandes atletas que viraram profissional. Uhum. Cheguei a jogar na categoria de base. Não deu certo, eu era perna de pau. Né? Fui para algumas outras atividades. Cheguei a trabalhar num comércio familiar, era garçom, fui gerente, perfeito. Fui atendente. Saí de lá, fui animador de festa durante 1 ano e meio, trabalhei no Porto, como carregador de mala, e aí depois, aos meus 19 anos, fui para a Força, fui para o Exército, tive a oportunidade de servir durante 9 anos, né? Servi em alguns batalhões do estado de São Paulo, servi em Caçapava, servi em São Vicente, servi em Taubaté, servi em Osasco, tive a oportunidade de atuar no Rio de Janeiro, de ajudar no treinamento das tropas para o Haiti, comandei o resgate aéreo durante 3 anos e acabei, durante esse tempo do Exército, me formei em administração de empresas e fiz uma pós-graduação na Escola Superior de Guerra, que é um curso de política e estratégia. Então sempre gostei de política, acompanhei política. Em 2018 tive a loucura de ser candidato a deputado, confesso que não imaginei que ganharia. É uma eleição bem simples, uma eleição mais com preceito, mais com posicionamento. Mas já foi direto para deputado? Já fui direto para deputado. Não tinha disputado nem para síndico de prédio. Caramba! Fui direto para deputado. E aí fui surpreendido com 24 mil votos, né, na minha primeira eleição, o que também não é uma votação que de forma comum se elege deputado. Geralmente você precisa de mais votos para se eleger. Mas com a graça de Deus e o propósito de Deus, me elegi naquela eleição com 24 mil votos. E aí vim para a reeleição em 2022, fazendo um trabalho forte nos mais 645 municípios, visitando mais de 500 municípios. E aí fui contemplado com 209.705 votos, fui o 10º mais votado do país. Parabéns. E assim, ele é bem novo ainda, o currículo do cara já é bem extenso. Né? Vamos falar das escolas cívico-militares, tá? No primeiro bloco aqui da gente. Já é uma realidade testada, certo? E mesmo assim ainda enfrenta algumas críticas e debates de alguns setores questionando principalmente a militarização do ambiente escolar e a autonomia pedagógica. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que essas pessoas que criticam, eu faço a pergunta onde elas estavam há 5 anos atrás. As escolas cívico-militares, elas existem há mais de 20 anos. Ela cresceu no programa federal da época do presidente Bolsonaro, em 2019. Mas antes de 2019, nós já tínhamos mais de 250 escolas. Essas pessoas que criticam, por que não criticavam anteriormente? Será que não tinham nem conhecimento da existência? Exato, e por que não tinham conhecimento da existência? Porque deu a divulgação e a amplitude pelo programa do governo Bolsonaro, mas elas já existiam. E os números que elas trazem, as escolas onde implementadas, são números benéficos. Né? E toda a popularidade que ela tem e a demanda que teve. Então, esses questionamentos, primeiro conta a questão do conteúdo. Ela não muda o conteúdo programático. O conteúdo programático não pode ser alterado. É responsabilidade, no caso do Estado. A mesma escola hoje, convencional estadual, é o mesmo conteúdo que terá numa escola cívico-militar. Né? Não muda, não tira a autonomia dos professores. Dentro de sala de aula, a responsabilidade é do professor. As pessoas, infelizmente, elas começaram a questionar
porque ele acabou tendo a cara e o corpo e acabou tendo a assinatura e alguém que eles eram contra politicamente. Entendi. Então, quando se criou a lei, eu não sou contra isso. Mas isso já existia. Não, mas eu sou contra agora. Antes eu não era contra. Entendi. Então, eu faço esse questionamento até porque eu brinco que a Escola Cívico-Militar é o programa mais democrático que existe. Porque não existe outro programa que, para você ser implementado, primeiro, o diretor ele tem que querer. Primeira coisa que tem que acontecer, o diretor ele tem que querer. Segundo, depois você tem que fazer uma audiência pública que você explica para todos da escola como é uma escola cívico-militar. Terceiro, todos da comunidade escolar, alunos, professores, diretores, os pais, eles votam. Sim. O programa só é implementado se a comunidade escolar quiser. Então, quer dizer, assim, passa uma série de etapas, né? Assim, ó, aquela escola vai virar cívico-militar agora. Muito pelo contrário. E a gente busca colocar na escola cívico-militar aquela escola que tem processo de vulnerabilidade. Seja ela vulnerabilidade social, vulnerabilidade por nota, vulnerabilidade por área ou vulnerabilidade por alguma ocorrência que pode ter acontecido na escola. Então, é uma escola que precisa de ajuda, Sim. em tese, né, em regra, né? E uma escola que quer. Então, você ir contra a escola cívico-militar é você ser contra o pedido dos pais, dos professores, dos alunos que querem transformar Sim. aquele ambiente num ambiente um pouco mais regrado, com um pouco mais de disciplina, porque tem algo que não está acontecendo a contento na escola. Isso sem contar que a gente coloca como obrigatoriedade a cidade que a gente designa para ter uma escola cívico-militar precisa, no mínimo, ter mais de uma escola estadual. Para ter opção. O pai, o aluno, o professor que não quer uma escola cívico-militar, tudo bem. Tem outra. Tem outra opção lá. Tem outra opção. Aqui na cidade de Lins tem várias outras opções. Mas aquele que quer, agora tem uma opção também. Sim. Então, para mim, é a democracia. Aquele que quer vai ter uma opção e aquele que não quer, muito pois bem, tem todas da rede convencional. E assim, Lins já conta com uma escola cívico-militar e agora a escola Fernando Costa também foi contemplada e vai seguir esse caminho. Por que duas escolas cívico-militares aqui em Lins? Demanda? O que... A escola cívico-militar municipal foi de cunho da prefeitura. Então, aí foi o prefeito que gostou do programa, que procurou, e custo, inclusive, da prefeitura. Tanto que a escola anterior é uma escola municipal. Não é uma escola de Fundamental 2, mas é uma escola municipal. O programa do Estado abrange as escolas estaduais. Então, a gente contemplou a cidade de Lins pelo programa do Estado, né? Mas antes já existia. Mas a que já existe antes não tem a ver com o programa estadual. Foi uma opção do governo municipal, né? Do município, que até onde a gente tem conhecimento, tem uma grande fila de espera, inclusive para matricular os alunos. Era uma escola que não tinha, digamos, toda essa badalação antes, muito pelo contrário, tinha suas dificuldades, tinha seus problemas. Com a escola cívico-militar lá, mudou a realidade da escola, tem avançado nos índices educacionais, tem diminuindo índices complicados em torno da escola também. Então, até o que me tem conhecimento, que é um sucesso, essa escola municipal. Sim, com certeza. E essa referência que criou-se na cidade. Não à toa, a gente teve uma grande aceitação da escola Fernando Costa quando colocou à disposição para ser cívico-militar no formato estadual. Perfeito. E agora, deputado, o pessoal que está assistindo a gente em casa lá, que ainda tem alguma dúvida de matricular o filho ou a filha numa escola cívico-militar, qual é o recado que o deputado tem para o pessoal de casa? Quem tiver o filho, obviamente, nessa idade, que vai ser a idade do Fundamental 2 e médio, né? Primeiro, a prioridade é quem já está na escola. Acredito que a segunda prioridade é quem vem da escola cívico-militar municipal. E as outras vão ser reguladas principalmente de acordo com a localidade que a pessoa mora. A proximidade com a escola. As nossas escolas estaduais ela tem preferência de matrícula para aquela pessoa que mora mais próximo da escola. Sim. Obviamente, da mesma formatação da escola cívico-militar municipal, a demanda é maior que a oferta. Sim. Aliás, o contrário, né? Não, a demanda é maior que a oferta. Isso tá mesmo, certo. a procura está grande e não tem vaga. Exatamente, a demanda é maior que a oferta. Então, isso deve acontecer também nas mais diversas escolas que a gente está implementando. Aliás, 100 escolas cívico-militares ao longo do estado. Isso que eu ia perguntar, hoje são quantas escolas? São 100. Estamos implementando 100. Elas ainda não existem, elas vão começar em agosto de 2025. Hoje a gente está no processo de contratação dos militares. Nos próximos 15 dias, vamos soltar o edital para a contratação desses militares, que serão militares aposentados, que serão militares que, dentro da sua linha de atuação,
tem uma atuação num policiamento comunitário, então aquele que participa de PROERD, que é o Programa contra Drogas na Escola, Sim. que é o militar que participa de bombeiro na escola, que é um programa dos bombeiros direto, passando de primeiros socorros no ambiente escolar, aquele militar que, quando estava na ativa, participou de vizinhança solidária, patrulha comunitária também. Então, é um militar que tem essa característica já sobre a comunidade de uma maneira geral. Eles serão selecionados. O mês de junho será um mês de treinamento com o corpo docente para iniciar em agosto. A gente imagina que os uniformes vão chegar ao longo desse semestre, né? Imagino eu para setembro, outubro. Então vai ser um pouco truncado, digamos assim, nesse começo. Mas como todo projeto, isso acontece. A gente tem a felicidade já de iniciar. Vamos adequar aquilo que precisar adequar ao longo do tempo. Não terão grandes impactos para os alunos, né? Terá uma questão disciplinar um pouco mais forte, mas eu brinco, a gente que é um pouco mais velho, não do que a molecada que está na escola, nada mais é do que a escola talvez da nossa época, pelo menos eu peguei também. Aquela escola que você chegava, você perfilava, você cantava o hino, você hasteava a bandeira, você ia ordenadamente para a sala de aula, você levantava quando o professor chegava, você respeitava o professor, e nem por isso todo mundo teve a mesma posição ideológica, nem por isso todo mundo procurou a mesma linha de emprego, a mesma linha profissional, muito pelo contrário, saiu melhores pessoas de lá de dentro. E com todo respeito a essa nova geração, pessoas mais preparadas e mais posicionadas para o futuro. Então, o que a gente quer trazer é um pouco mais dessa disciplina dentro do ambiente escolar, não da disciplina militar. Não, né? Eu sou favorável de uma frase que algumas pessoas tentam utilizar batendo na gente, né? Que aluno não é soldado e escola não é quartel. E eu sou favorável a essa frase. Perfeito. A gente não tem que confundir. A escola cívico-militar não é um curso preparatório para ser militar, mas é uma forma que a gente encontrou de colocar um pouco mais de disciplina dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar, porque precisa, e trazer um pouco mais de civismo e cidadania, e principalmente o senso de pertencimento, para aquelas escolas, para aqueles alunos se sentirem pertencentes à escola, sentir pertencente à cidade e ao Brasil de uma maneira geral. Perfeito. Bom, deputado, eu vou pedir só um minutinho agora para o deputado e para o pessoal de casa também. Nós falamos aqui no primeiro bloco sobre as escolas cívico-militares. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o Rio Tietê, pode ser? Pode ser, prefeito. Então, para você de casa, não sai daí, a gente volta em um minutinho. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Bom, pessoal, já estamos de volta e hoje aqui o meu convidado, Tenente Coimbra. Falamos no primeiro bloco sobre a escola cívico-militar e agora o nosso tema vai ser o Rio Tietê. Tudo bem, deputado? A situação que o rio se encontra, né? E principalmente os afluentes aqui também. Vou falar mais na nossa região, que a gente está sentindo mais na pele aí, né? O que está acontecendo com o nosso Rio Tietê? A gente tem problema aqui de situação degradante, poluição, mau cheiro, mortandade de peixes. Tem um estudo? O que está acontecendo? Isso foi trazido pela gente até para uma comissão de vereadores. Gosto de citar o vereador Capitão Lourenço, que é daqui de Lins, o vereador César, que é de Adolfo, algumas outras pessoas da sociedade civil, como o Juliano, lá de Marília, a Ieda, lá de Promissão, trouxeram esse problema para nós, né? Para estar viabilizando com o governo do estado a possibilidade de criar resoluções sobre isso. E qual é esse problema? Eutrofização. Eutrofização, nome difícil até de se falar. Mas o que é de fato isso? E aí os estudos estão identificando. Com a questão das plantações de cana e com excesso de chuva, quando chove, lava a cana, e tanto o agrotóxico quanto o adubo que é utilizado na cana, eles vão para o rio. Na cana, eles vão para o rio. Escorre para o rio. Isso sem contar com os esgotos clandestinos e a não universalização do esgoto que tem em algumas cidades, que também contribuem com nutrientes. Querendo ou não, é esgoto, mas é nutriente ali para dentro de uma cadeia reprodutiva. O que tem acontecido principalmente, segundo os estudos, com a questão do adubo, com a questão dos agrotóxicos? A proliferação das algas. E aí, popularmente, elas começam a soltar um líquido, né, que faz parte da cadeia
alimentar, mas em excesso causa desequilíbrio, que ele cria uma crosta verde. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. É uma crosta verde que impede a luz de entrar, impede o ar de entrar dentro da água e com isso traz a mortalidade de toda a vida que existe ali. E isso impacta, obviamente, nem preciso falar o quanto isso impacta diretamente a todos. A parte de turismo, porque obviamente ninguém quer pular num rio que está todo verde, né? A parte de navegação, a parte de pesca, daqueles tanto que precisam para sobreviver, quanto aqueles que vendem, da piscicultura, aqueles que criam os peixes de uma maneira geral, grandes empresas. Então, tudo isso tem o turismo. Então, isso tem um impacto em muitas cidades da região. Então, eu tomei a liberdade de criar essa frente de trabalho para a gente, primeiro, estar escutando, né, os vereadores, as pessoas envolvidas durante esse processo, inclusive o próprio pessoal da agricultura que está à disposição de falar assim, ó, se o problema for estar causando pela questão da cana, vamos identificar algumas formas da gente poder ajudar para que isso não aconteça. Sim. Ninguém quer que isso aconteça, né? E a gente, obviamente, levou para o governo do estado, tanto para a Secretaria do Meio Ambiente, que é a secretária Natália, que já está à disposição de nos ajudar, o secretário PI, que é o secretário de Agricultura, e o nosso próprio governador Tarcísio. Então, hoje a gente tem buscado, eu brinco, em 3 linhas de ações, né? Eu brinco que é curto, médio e longo prazo. Em curto prazo, o que a gente está fazendo? Primeiro, a fiscalização. Fiscalização, às vezes, de um descarte irregular, tanto de esgoto, como também os agrotóxicos. A gente sabe que, às vezes, tem aquele avião que ele vai passando os agrotóxicos, o adubo na lavoura, e ele não para quando ele passa na beirada do rio, ele continua jogando e faz a volta, o que não pode. Então, estamos aumentando com a Polícia Ambiental a fiscalização, com a CETESB também a fiscalização. A gente pediu, inclusive, a verificação da qualidade do pescado para ver se ele está apto para o consumo, se não está, porque isso acaba diminuindo a venda. Obviamente, você vê uma condição dessa do rio, sai uma pessoa com peixe, você não vai comprar. Não. Você está com receio, mas você não tem a certeza se ele tem algum problema, se é alguma bactéria ou se não é. Então, a identificação, que isso seja, obviamente, comunicado amplamente para saber. A gente pode consumir, não pode, né? Então, para exatamente inibir isso, né? Alguma forma também, obviamente, da gente inibir isso a curto prazo. A médio prazo, obviamente, um processo de fiscalização maior, um projeto de lei que a gente consiga criar talvez curvas de níveis dentro das produções de cana para que essa água não desague na totalidade, reflorestamento da mata auxiliar para segurar nesse período de chuva. Obviamente, nós privatizamos a Sabesp, então cobrando celeridade nessa universalização do tratamento de água e esgoto, que isso já está previsto dentro do sistema da Sabesp, mas principalmente dentro dessas cidades que não têm o 100% do esgoto tratado, que a gente sabe que isso contribui dentro também de todo esse ambiente, aos pequenos pescadores e produtores ali que estão sendo impactados, que infelizmente já têm a dificuldade, às vezes pessoas muito humildes, né, que têm a dificuldade financeira, mas que eles possam ter subsídios, que eles possam ter linhas de crédito para não quebrarem, para continuarem dando seu sustento para sua família nesse período que talvez não possam pescar, que talvez não possam produzir. Então, essas ações que a gente está criando agora a curto prazo e a médio e longo prazo, para que isso se iniba ou diminua cada vez mais, eu acho que extinguir é uma palavra muito forte, porque é algo natural, né? Embora, obviamente, sendo impactado de maneira artificial por adubos, mas é uma formatação natural das águas. Então, mas que isso a gente consiga diminuir para que não impacte na vida da população e também dos nossos animais que estão morrendo, porque os vídeos são bem alarmantes, né? Infelizmente, mortalidade de camarões, de peixes, de arraias, então que a gente consiga contribuir para o nosso Rio Tietê. E com todas essas ações que estão sendo implementadas, que o senhor citou aqui, dá para ter uma previsão? Eu sei que é difícil falar em previsão, vai acabar, e como o senhor falou também, difícil acabar, mas melhorar essa situação, que volte mais próximo da normalidade do rio, e que quem se utiliza ou para pesca ou para turismo possa falar assim, poxa, então daqui a tanto tempo vai estar melhor isso aí. Agora a gente está entrando numa época com a menor incidência de chuvas que isso já vai diminuir. Já vai ajudar bastante, né? Anualmente ele começa e vai diminuindo, ele não para, continua, mas ele fica mais estagnado, digamos assim, né? Então é algo que naturalmente e visualmente as pessoas talvez não vão ver mais tanto, em algumas áreas específicas, mas não tanto quanto estavam algumas semanas atrás. A nossa luta é principalmente para o próximo período do ano que vem, para que isso não se repita nesse volume e nessa crescente. Antigamente eram menos cidades que estavam sendo impactadas, então parece que hoje
está se proliferando. Outras cidades estão sendo impactadas porque isso está crescendo. Sim. Daqui a pouco vai chegar um momento que a gente não vai ter peixe mais no rio. Né? Porque não vai ter peixe para se reproduzir para a próxima safra, digamos assim. E aqui no interior a gente sempre se orgulhou muito de falar que o Tietê aqui não era poluído, que o Tietê dava para mergulhar e pescar e comer o peixe, né? Ainda não é. Assim, é poluído, mas não é poluído. É uma questão natural que está em desajuste. Né? Então, acho que a gente tem que contribuir. A gente não tem informação, obviamente, que esses micro-organismos eles são impactantes para o peixe. A gente sabe que essa camada, sim, que é criada, ela acaba tirando a parte de oxigenação e a parte também da iluminação, e isso acaba criando a mortalidade dos peixes. A gente não sabe o que impacta diretamente no consumo da carne, ou até mesmo caso algum ser humano pule, o quanto isso pode ser prejudicial ou não. Carece de mais estudos que já estão acontecendo. Mas fato é que não dá para acontecer, não dá para crescer, a gente precisa controlar isso o mais rápido possível, para que daqui a pouco não vire algo extremamente incontrolável e tenha que se gastar talvez mais dinheiro lá na frente. Com certeza. Então esse trabalho tem que começar agora, e eu estou colocando à disposição. Já conversei com outros parlamentares também, a gente vai fazer uma frente, outras reuniões, né, tanto com a indústria, quanto com o governo, quanto com os pescadores, para a gente identificar exatamente o que está causando isso, porque a gente tem ideias preliminares, e poder atacar o problema. Buscar as alternativas. Né? E esse ano, no mês de março, eu participei aqui em Cafelândia de uma reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha. É aí que eu tive uma real dimensão da importância da bacia hidrográfica. Né? Essa poluição que está hoje no Rio Tietê pode, de alguma forma, não sei se contaminar, mas afetar a qualidade da água da bacia hidrográfica? Pode sem sombra de dúvidas. Né? A água ela corre. Né, pelos seus braços, pelos seus afluentes, né, a gente sabe que tem incidências maiores em alguns lugares. Então é exatamente por isso que a gente tem que agir, para não afetar, inclusive, a nossa questão da água de uma maneira geral, que aí seria extremamente impactante. Sim. Já é extremamente impactante, mas certamente seria muito mais se afetasse a água em si como um todo. Então hoje, a gente não pode dizer que está controlado, porque infelizmente esse processo de eutrofização é um processo que passa ali por 30, 40 cidades, mas se isso se esticar ao longo do tempo, é algo que vai impactar ali muito mais. Sim. Muito mais. Bom, a gente está chegando na parte final do programa aqui e a gente tem o ping-pong. Perfeito. Certo? Para a gente poder relaxar um pouquinho e conhecer ainda mais um pouquinho sobre o deputado. Vamos lá? Vamos lá. Prazer. Jogo de perguntas e respostas, tá? Um sonho. Um sonho, olha, colocar uma escola cívico-militar em cada cidade do Brasil. Perfeito. Uma alegria. Meus filhos. Uma decepção. Algumas pessoas da política. Time do coração. Santos. Se o senhor não fosse militar nem deputado, o senhor seria? Eu seria empreendedor. Tenho muitas ideias. Era para ter sido jogador de futebol, né? Era, mas ali eu já vi que eu não consigo, eu sou muito ruim. Eu sou muito perna de pau, né? Mas empreendedor. Eu tenho, às vezes, algumas ideias que, às vezes, falta tempo, coragem, às vezes até parte financeira para colocar em prática. Mas vontade tem um monte. Vontade né? Na cabeça tem um monte, essa cabeça grande. E isso aqui, tem bastante gente que está fazendo essa pergunta aqui nas redes sociais. Eu falei, vou fazer também para os meus convidados aqui. No teu celular aí, qual é o WhatsApp da pessoa mais famosa ou mais conhecida? No meu WhatsApp, a pessoa mais famosa é o Neymar. Aê! E família? É tudo pra mim. Fé? É o que me guia. Perfeito. E participar do Talk Mais foi? Uma alegria, um prazer. O prazer foi todo nosso. E eu queria aproveitar agora esse momento aqui, deputado, para o senhor deixar as considerações finais, falar com o nosso público que está nos assistindo aqui. Fique à vontade. Agradeço a oportunidade, ainda mais dessa forma descontraída, acho que fica mais legal a entrevista. Tenho a felicidade de estar constantemente aqui na cidade de Lins, né? Já estive algumas vezes quando era militar, visitando o 37, Sim. Né? Como político já tive em várias oportunidades, não só das escolas cívico-militares, mas também trazendo recursos e outros projetos para a cidade. Me sinto feliz, me sinto em casa, né? E me coloco à disposição de todos da cidade, todos da região. Quem quiser conversar, entender um pouco mais sobre o programa das escolas, sobre a nossa atuação na eutrofização, sobre as mais diversas projetos de leis que nós apresentamos, mais diversas leis que passamos dentro da Assembleia,
pode nos procurar, pode colocar Tenente Coimbra em qualquer rede social. Eu vou deixar as redes sociais aqui para o pessoal de casa poder seguir lá. Qualquer rede social a gente está lá. Pode entrar com crítica, com sugestão. A gente vai ter o maior prazer em conversar, que é assim que a gente cresce também e aprimora alguns projetos de lei, por que não? Lógico. Então, estou à disposição. Bom, deputado, eu agradeço imensamente ter aceito o nosso convite. Já quero deixar também as portas abertas, uma nova oportunidade que estiver passando aqui por Lins, que quiser trazer até sobre os assuntos que a gente conversou aqui hoje, quais foram as mudanças, os avanços ou outros projetos que vão impactar a nossa cidade, aqui a nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para o pessoal de casa, eu quero agradecer muito também. Tenho certeza que você gostou do programa de hoje. Vou deixar um convite. Próxima terça-feira, Talk Mais, às 21 horas aqui na Mais Magazine TV. E na quarta-feira, às 21 horas, tem o programa Mais Saúde com o meu amigo Harrison Campos. Então, até lá, fiquem com Deus. Tchau.